Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, hoje e sempre. A você, meu amigo, que Deus abençoe e te dê bênção celeste dos altos céus e que você conheça a salvação que há em Cristo Jesus. O escritor do livro de Provérbios, o rei Salomão, ele nos traz um sinônimo de um entendimento expressivo da palavra de Deus. No capítulo 3 do livro de Provérbios, nós podemos aprender algo singular com a palavra de Deus. Salomão escreve a seguinte palavra: Filho meu, não te esquece dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, ou a palavra da minha lei, como é citada em referências diferenciadas, biblicamente falando. Mas o escritor de Salomão, escritor do livro de Provérbios, Salomão, melhor dizendo, desculpem, ele vem falando a respeito do que é o ensino da palavra de Deus, o ensino da Bíblia, referida a amar a lei do Senhor e a estar nela meditando de dia e de noite. O salmista Davi, ele descreve a Bíblia como lâmpada para os pés e luz para o caminho, quando lá no Salmo de número 119 e o versículo de número 105, que diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como se o salmista dissesse que é necessário termos a luz da Bíblia para ter o seguimento e ter a sabedoria de entender aquilo que é necessário para a nossa vida em todos os aspectos. O Senhor Jesus, ele nos trouxe o sinônimo de obediência à palavra de Deus. No livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo, ele vem falando sobre a ida do ser humano até ele, a ida do ser humano até Jesus. Mas nós podemos observar que algo interessante acontece, que o amor de Jesus é derramado lá em João, quando a Bíblia diz que Jesus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas estão se voltando e se pegando aos bens financeiros ultimamente para se lidar com a situação que nós vivenciamos. Mas nós devemos pensar que nós precisamos a cada dia se aproximar do Criador. Jesus, todavia, ele tem chamado a minha atenção, a sua atenção, para que nós possamos viver a palavra de Deus em um aspecto vivenciador daquilo que é a sua palavra mencionada para os nossos dias atuais. Jesus, todavia, ele traz um sinônimo vivo de vida eterna para a nossa vida, ao ponto de nós entendermos que é necessário voltar-se para Cristo em todos os aspectos. Jesus, ele nos traz um ensinamento daquilo que é a sua palavra. Já em Provérbio, Salomão, usado por Deus, ele escreveu que nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, se desviar dos pecados em todo o tempo. Eu vi um vídeo muito interessante onde é referida aquilo que nós precisaríamos ouvir também para um aprendizado. Jó, os homens pregam as prosperidades de Jó, esquece muitas vezes de pregar as provações que Jó sofreu no dia a dia no mundo. Nós devemos, meus queridos e amados irmãos, entender aquilo que o Senhor Jesus, ele tem para mim, para a tua vida, para a nossa vida, em aspecto daquilo que é
para que nós venhamos a aprender a ser cristão verdadeiro em Jesus, para que nós não venhamos sofrer nenhum dano, ou seja, nenhuma danificação daquilo que talvez não queríamos para nós, nem para ninguém da nossa família, nem para ninguém dos nossos amigos próximos da gente. Então, nós devemos aprender o simbolismo do que é a obediência na palavra de Deus. No momento que estamos vivendo, não é momento de se distanciar de Jesus, e muitas pessoas estão esfriando na fé, estão abandonando Jesus por qualquer coisa, por qualquer motivo. As igrejas, em maioria dos municípios, de estados, estão fechadas porque estamos todos com medo, por que não dizer assim, do Covid-19, quando nós sabemos que ainda virá coisas piores do que isso. De qualquer maneira, querendo ou não, a Bíblia Sagrada vai se cumprir, mas só que nós devemos se autoanalisar, que nós precisamos a cada dia estudar a referida Bíblia Sagrada que nós falamos em autoexamino, ou seja, em alto índice de examinação, para que nós possamos aprender a cada dia o que é reverenciar e obedecer a palavra de Deus em todos os aspectos que nós precisamos para a nossa vida. Como que nós vamos entender o aspecto bíblico se nós não estudar a referida, mencionada Bíblia nesta mensagem? É preciso ter o entendimento, é preciso ter o conhecimento. E como que nós vamos conhecer a Bíblia se nós não examinar? Se vamos ler a Bíblia sem uma examinada, ou seja, sem uma observada naquilo que as Escrituras determinam para a gente, de nada vai adiantar a leitura feita no nosso dia a dia. É preciso não só ler, é preciso examinar as Escrituras para que nós não venhamos ser pegos de surpresa na atualidade. As pessoas estão voltadas para as doenças, para as enfermidades, para a ferida. É claro que devemos estar atentos, sim, de verdade, mas devemos se voltar também para a Bíblia Sagrada e lermos, meditar naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Referência: existem milhões de pessoas no nosso mundo que estão com as suas Bíblias abertas no Salmo de número 91. E nelas tem a autoconfiança que o mal que ainda não chegou na casa dela não há de chegar só porque ela está com a Bíblia aberta. Louvado seja o nome do Senhor, porque se lembrou pelo menos de abrir a Bíblia no Salmo de número 91. Só que as pessoas fazem simplesmente o contrário daquilo que é as Escrituras Sagradas. As pessoas pegam muitas coisas que não têm valor, muitas coisas que não têm proteção e têm andado com ela 24 horas. Tem exercido de uma coisa que não é verdadeira, utilizando-se de uma fé morta. Nós precisamos aprender a cada dia a Bíblia para que nós não venhamos sofrer na atualização de tudo. A cada dia, as Escrituras Sagradas, elas sempre estão atualizadas. Não é se atualizando a cada dia. Para hoje, nós temos a Bíblia atualizada. Amanhã, a Bíblia será atualizada. Todos os dias, ela se renova em nossas vidas. E nós precisamos de verdade entender o que Cristo Jesus Ele quer para cada um de nós. Meus queridos, é necessário, de verdade, perceber que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Meus queridos, nós devemos entender que nós temos que fugir do mal e da aparência do mesmo. Paulo, escrevendo, ele disse: resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Enquanto tivermos conectados com medos de muitas coisas que estão acontecendo, nós não poderemos obter a nossa vitória. É preciso estudar as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo fala que nós erramos por não examinar as Escrituras Sagradas. E é por isso que eu estou passando para você neste momento que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada para que nós não venhamos ser pegos desapercebidos. Jesus falou uma verdade: vós errais por não examinar as Escrituras. João, escrevendo no livro de Apocalipse 3, lá no finalzinho do capítulo 3, ele diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que estamos prontificados em ouvir o que a palavra de Deus diz para nós? Será que nós estamos prontificados a anunciar o Evangelho de Jesus mesmo em tempos difíceis? Será que nós abrimos as nossas redes sociais nos últimos dias para brincar e dizer piada quando o caso é muito sério? Será que não está na hora de examinar de verdade as Escrituras Sagradas? Existem pessoas que têm utilizado a Bíblia como um livro de passatempo, esquecendo de examinar de verdade as Escrituras. Tem pessoas que estão utilizando a Bíblia como um livro qualquer, sem nenhuma referência. Mas a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela, quando está exercida pelos seres humanos, é a boca de Deus falando na atualidade com você, comigo, com nós, com aqueles que ouvem as Escrituras Sagradas. Nós vamos ver relatos de muitos milagres acontecidos na Bíblia que vai nos alegrar. Falar de Jesus é sempre um motivo de se emocionar. Sabendo nós que somos errantes, às vezes ficamos se auto-acusando. Mas nós devemos aprender, meus queridos e queridas, que nós devemos pedir perdão a Deus em primeiro lugar e obedecer a palavra de Deus. Porque mesmo sofrendo, é melhor estar com Cristo do que errar. Lembre-se disso. Você não pode se auto-acusar, mas também você não pode ficar largado ao léu sem se lembrar que Cristo é o teu socorro mais presente na hora da angústia e da dor. É verdade, meu querido. É verdade, minha querida. Você precisa estar pertinho de Deus e conectado em Deus para que o Senhor venha de verdade estar te abençoando de uma maneira gloriosa. Será que você já parou para imaginar que Jesus sabia que eu e você nós erraríamos, mas Ele decidiu pagar o preço por nós na cruz do Calvário? E por que você quer jogar tudo para o alto? Porque você simplesmente errou achando que não tem mais conserto. Eu quero dizer para você que o conserto da tua vida é Jesus de Nazaré. Ele tem um índice de prosperidade na vida espiritual para você. Não sei de que maneira você aprendeu as Escrituras Sagradas, mas será que você tem examinado como ela é, para você ter a certeza que a Bíblia não te condena? Aquela mulher de João 8, nós vamos ver que aqueles homens, os fariseus, eles levaram aquela mulher até Jesus com a certeza convicta que Jesus a condenaria, pois a lei de Moisés mandava que a tal fosse apedrejada até a morte. Mas Jesus, Ele não veio denegrir a lei, Ele não veio quebrar a lei, mas Ele veio simplesmente fazer-se cumprir a lei. Pois a partir do momento que o Senhor Jesus ele chega,
nós passamos a viver pela graça e a graça do Senhor Jesus. Tudo na antiguidade era vivido pela lei e agora nós temos a modificação, porque Gênesis profetizou, Moisés escrevendo Gênesis, ele profetizou que da descendência, da mulher nasceria alguém que pisaria a serpente, ou seja, Satanás, fazendo com que nós viéssemos ser perdoados por Deus a todos os momentos. Pense nisso, examine mais as Escrituras Sagradas, conheça mais daquilo que o Senhor Deus tem para você. Entenda que o propósito de Papai do Céu é abençoar você em todos os aspectos. Você sabia que Jesus ele tem o melhor para a tua vida? Ou será que você vai ficar parado aí se autoacusando quando a palavra de Deus te ensina que ela dá o livre perdão? João, escrevendo nas cartas, em uma das suas cartas, ele falou nisso. Jesus Cristo é o teu advogado e até o momento o Senhor, ele te perdoa os pecados. Só que nós temos que entender que nós precisamos aprender e não ficar errando todos os dias. Mas mesmo assim, se errarmos, ainda temos Jesus para perdoar os nossos pecados. Não vá pelaquele que te ensinou que você está condenado ou condenada, mas vá pelaquele que tem o livramento para a sua vida e não tem para você condenação. Jesus, ele é o teu mediador. E que leva você até Deus por intermédio da sua palavra. Ele que cura as suas feridas. Ele diz: todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está na hora de colhermos esse aprendizado para a nossa vida, para que nós não venhamos errar e cometer tal pecado ao ponto de não sermos perdoados por Deus. A Bíblia declara que se pecarmos contra Deus, Deus perdoa. Se pecarmos contra o Filho, que é Jesus, Jesus perdoa. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo do Senhor, aí não haverá perdão. Então, não existe a necessidade de você se auto-acusar aí, pensando em desistir ou mesmo dar cabo da sua vida, porque já não tem mais uma solução para você na sua mente. Nós devemos saber que não tem mais jeito para Satanás, porque Satanás já está prontificado a ser lançado no inferno, ainda que não queira. Portanto, você não, você é filho, você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, ele vai te abençoar e derramar sobre você muita graça, muita bênção, unção divina dos altos céus. Então, meu querido, então, minha querida, não fique triste, não pense em desistir quando tudo está difícil. Devemos analisar as Escrituras Sagradas. Que Deus possa estar abençoando a sua vida hoje e sempre, derramando sobre você muitas bênçãos, unção divina dos altos céus. Que esse Deus poderoso venha te abençoar em nome de Jesus. Que você venha entender essa palavra. Se você gostou, compartilhe também para os seus amigos e ensine ele o verdadeiro aprendizado da Bíblia Sagrada para a nossa vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos lembrar disso, tá bom, queridos? Não fique parado, compartilhe para os seus amigos e chame eles também para aprender um pouquinho daquilo que é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe,
em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe.